Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou professor de Física do Estado. Hoje nós vamos continuar aí um conjunto de aulas que nós estamos fazendo nessa forma EAD. Se você quiser reassistir a aula de hoje ou as aulas anteriores, as aulas estão hospedadas na plataforma Eduque ou também aí no canal do YouTube, né? Na plataforma Eduque elas estão organizadas lá e aí você pode conferir as demais aulas. A aula de hoje é do segundo ano, nós estamos continuando uma aula que foi dada a aula passada, né? Que são os conceitos introdutórios sobre os princípios do estudo da óptica, né? Então, na aula passada foi a parte 1, agora foi a parte 2. Então, vamos lá para a tela, tá? Então, nós temos lá, na aula 9, que foi a aula passada, nós estamos aqui na aula 10, nós estudamos esses princípios aí. Na aula de hoje, nós vamos ver o quê? Já foi passada essa parte, então nós vamos ver os espelhos, nós vamos ver um pouquinho de lente, e um pouquinho de formação de imagem no espelho esférico, né? Tem umas regrinhas aí que nós temos que ver, é uma parte introdutória. Então vamos ver aqui. Quais são os tipos de espelho que nós temos? Nós temos o espelho plano, que ele não tem nenhuma curvatura e nenhuma ondulação na sua superfície. E temos um espelho em uma forma arredondada, onde ele é curvado aí. E aí esses espelhos eles produzem uma imagem distorcida, né? Elas podem ser utilizadas para ver de cabeça para baixo, ou para ver ampliado ou diminuído, né? Por exemplo, o dentista precisa dessas ferramentas para enxergar algumas coisas aí dentro da nossa boca. Então ele utiliza, por exemplo, um espelhinho desse, só que muito menor. E os espelhos esféricos, eles recebem um tratamento mais especificado, tá? Porque os espelhos planos, eles só representam a imagem da forma que ela é. Agora o esférico, ele tem ali todo um processo de formação. Como é formado um espelho esférico? Um espelho esférico é levado basicamente esse princípio aí, ó. É uma esfera, e aí você corta, como se fosse ali a tampinha de uma laranja. Essa tampinha de laranja é chamada de calota. Só que a partir do momento que uma parte dessa reflete ou o lado de dentro ou o lado de fora, ela é um espelho esférico. E existem duas classificações de espelho esférico. Tem o espelho côncavo e o convexo. O côncavo, pessoal, ele recebe ali a luz que vem dentro dele e é refletida para fora dele, com cavidade, um buraco. Então ele é como se fosse um buraco. O espelho convexo é de exo, externo. Então esse espelho ele vai ali refletir pelo lado externo. Então é um espelho esférico que reflete do lado de fora e é convexo. O espelho côncavo, de concavidade, reflete do lado de dentro. Então vamos ver agora os tipos de lente que nós temos. Basicamente é a mesma estrutura, ó. Quando a lente, os dois lados aí, for dessa forma aqui, ó, como era, por exemplo, aqui, ó, o espelho convexo, só que ela é convexa dos dois lados, aí nós chamamos de biconvexa. A lente aqui tem um lado plano, então ela é plano, e o outro lado aqui convexa. E aqui ela é côncava e do outro lado convexa. Essas são as lentes convergentes. As lentes divergentes são essas lentes aqui, ó. Bicôncava é basicamente o mesmo processo daqui, ó. Aqui era biconvexa, agora aqui é bicôncava. Aqui era plano convexa, aqui é plano côncava. E aqui era convexa côncava, ou desculpa, côncava convexa, aqui é convexo côncava. É só o contrário. Essas imagens, essas lentes aqui, elas convergem a imagem em um único ponto, que a gente chama de ponto focal, e aqui elas divergem aqui do ponto focal, né? Isso aqui é necessário para organizar aí, por exemplo, as doenças da visão. Como é que fica na representação desses espelhos na física? Então nós temos aqui, ó, o espelho plano, e aqui um espelho esférico, né? Essa parte que tem esses bracinhos aqui, essa partezinha aqui na imagem, ela é o lado que é opaco, ou seja, a parte que reflete é a parte daqui, ó. Então, nesse espelho aqui, essa é a parte que não reflete. A parte de dentro aqui é a parte que reflete. Portanto, esse espelho aqui é um espelho côncavo, uma concavidade. Então, o raio de luz chega aqui, bate e reflete para o lado de fora. E aí vamos ver aqui os componentes. Então, nós temos o foco, o centro de curvatura, que seria o centro da esfera. Nós chamamos isso de centro de curvatura. E aqui nós temos o vértice, onde troca aqui, né,
a direção da curva. Então aqui nós temos os componentes e aqui nós vamos colocar algumas formulinhas, né? Primeiro que o raio é 2 vezes o foco. Por quê? Ó? Até aqui o foco fica bem aqui no meio e aqui chega no centro. Então a distância até o centro de curvatura, que é o raio, é 2 vezes o foco. E aqui vamos aqui as regras para criar a imagem desses espelhos. Ó. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal, que é esse daqui, ó, todo raio que incide paralelo vai refletir passando pelo foco. Se passar pelo foco, vai refletir paralelo. É isso que diz essa primeira regra. Ó. Então vamos fazer aqui. Está incidindo um raio paralelo ao eixo principal e vai ter que passar pelo foco. Essa é a primeira regra. Nós depois vamos ver como isso faz uma imagem, tá? Então, a segunda parte aqui, ó, ou se passar pelo foco, tá aqui passando pelo foco, vai refletir paralelo. Então tá aí a nossa primeira regra. Segunda regra, todo raio que incide sobre o vértice, tá aqui, ó, vai refletir com o mesmo ângulo de inclinação. Tá ali, ó, incidindo no vértice e vai refletir com a mesma inclinação. Tá aqui, ó, dá para medir esse ângulo aqui, tem que ser o mesmo ângulo de cá. Inclusive é uma lei da reflexão. E aí, aqui tem vindo no lado oposto, né? Se ele vir daqui de baixo, é a mesma regra, tá? Passando por aqui com o mesmo ângulo de inclinação. Terceira regra e última. Todo raio que incide sobre o centro de curvatura reflete sobre ele mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Tá passando pelo centro de curvatura, vai bater no espelho e aí vai voltar sobre ele mesmo. Até mudei a cor da setinha, tá? E aí vamos ver como isso é construído a imagem. Então temos uma velinha aí. E essa vela vai formar uma imagem dentro desse espelho aqui. Esse espelho aqui vai ser um espelho côncavo, tá? Então vamos ver aí. Primeira regra, vou incidir um raio passando paralelamente ao eixo principal. Que pela primeira regra vai refletir como? Dá uma forçada aí na memória. Vai passar pelo foco. Então nós temos aí a primeira setinha passando por aqui. Para formar uma imagem eu tenho que cruzar 2 setinhas dessas. Então eu vou ter que passar outro traço aqui, ó. E eu vou passar o traço da regra 1. Eu fiz aqui a regra 1, se incidir paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Mas se passar pelo foco, é refletido paralelo ao eixo principal. Então cruzou aqui, ó. Então minha imagem, a cabecinha da vela vai formar aqui, ó. Eu poderia passar mais um raio aqui ainda, ó, passando pelo vértice, né? Aqui, ó. Passando pelo vértice vai refletir com o mesmo ângulo de inclinação que daria aí, ó. Então esse vermelho aqui nem precisava, eu já sei que a imagem vai formar aqui. A cabecinha da vela ficou aqui, ó. Só que eu queria nesse primeiro ponto testar aqui todas as possibilidades, então eu passei esse pontinho. E aí formou uma imagem, essa imagem tem uma classificação, ó. É uma imagem real, porque ela formou cruzando esses raios aqui que eu tracei do lado de cá do espelho. Então não é os prolongamentos desse raio, não formou do lado de cá, formou aqui do lado que é refletido. E é uma imagem, como está de cabeça para baixo, é uma imagem invertida e ela é menor do que o objeto. Então essa imagem a gente chama de imagem real, invertida e menor. Vamos aí ver como é que ficaria essa imagem, ó. Então aqui é um exemplo da imagem que nós fizemos aqui, ó. E aí, as pessoas que fazem os espelhos têm que levar em consideração, né, todas essas distâncias, todos esses objetos, para ter aí um espelho na finalidade correta. E aí, vamos lá. Adiantei mais um pouquinho a vela, ó. Então, vamos fazer o mesmo processo que fizemos anteriormente, ó. Incide paralelo, reflete pela regra 1, passando pelo foco. E aí, eu poderia usar a regra 1 de novo, ó. Passa pelo foco, vai refletir paralelo. Opa, cruzou aqui, ó. Então aqui vai ser onde passa aqui o fogo da vela. Essa parte aqui é onde vai formar a minha imagem. Já sei que ela é invertida e maior. E aí também é real, né? Porque formou aqui com o cruzamento das linhas, né? Formou do lado de cada espelho, não formou com prolongamento. Então aí nossa classificação, real, invertida, maior. Agora vamos pegar de novo, um pouquinho aí para frente. Então, aqui já não dá para usar as regras anteriores, ó. Eu passei aqui pelo centro de curvatura, tocando aqui o foguinho e vai refletir sobre ele mesmo, ó. E aqui
Não dá para eu passar pelo foco, ó. Não dá, porque eu vou passar em cima do objeto, ó. E aí, por exemplo, se eu viesse por aqui, ó, a luz ia parar aqui no objeto. Então, eu tenho que usar a regra 3, ó. Eu vou incidir pelo vértice e vai refletir com o mesmo ângulo de inclinação. E aí, observa que esses raios não vão se cruzar do lado de cá, ó. Não vão se cruzar, elas vão cada vez mais se afastar um do outro. Então, se eu prolongar esses raios aqui, ó, esse aqui é um prolongamento daqui. E esse outro é um prolongamento daqui, ó, da regra 3. Agora dá 2, não lembro mais. Depois volta ali o vídeo e dá uma olhada, ó. A imagem vai formar do lado de cá, porque com os prolongamentos dos raios, porque desse lado eles nunca vão se tocar, estão cada vez ficando mais distantes. Então significa que em algum ponto do espelho eles foram cada vez mais próximos. Só que aí acabou o espelho, mas a nossa sensação é que há um mundo ali por dentro do espelho. Então nós chamamos essa imagem aqui de virtual. Como ela não está de cabeça para baixo, ela não é invertida, a gente chama de direita. E como ela é maior que o objeto, a nossa classificação aqui é maior. E aí ficaria essa imagem aí, tá? Essa última imagem aqui. E aí, com a colher, né, dá para fazer tudo isso. Nos instrumentos também do dentista, né, ele tem os espelhos próprios para isso, né, para enxergar o buraquinho, tem o dente, a cara lá, ver a imagem assim de cabeça para baixo. Tudo isso é feito com medições, pessoal, que são calculadas aqui, ó, mas o fabricante faz lá o espelho todo certinho, para a gente só usar. E aí vamos chegar ao final da aula, fazendo aí um exercício, né? Então, um pequeno prego se encontra diante de um espelho côncavo, perpendicularmente ao eixo óptico principal, entre o foco e o espelho. A imagem do prego será, ó, descreveu aqui como é o espelho e onde o objeto está. A gente já inclusive fez, só que aí não deu aqui o desenho. Então eu coloquei o desenho aqui para facilitar, ó. Então aqui está o nosso espelho côncavo e vamos ver aqui onde é que está o prego, ó. Diante de um espelho côncavo perpendicular ao eixo principal, ou significa que ele está em pé, entre o foco e o espelho. Então ele está aqui, ó. Esse aqui é o nosso prego, ó, entre o foco e o espelho. Como é que vai ser essa imagem aqui? A gente acabou de fazer ela. A gente acabou de fazer essa imagem aqui, ó. Então, vai ser a imagem virtual, porque ela está se prolongando aqui, direita e maior. E aí, pessoal, a gente tem a alternativa aqui, ó, na letra D. É a nossa alternativa correta. Como sugestão de pesquisa, pessoal, vai ficar o espelho convexo. Nós falamos aqui do espelho côncavo, né, da maior parte da aula, mas a aula não era só o espelho côncavo, né, era o espelho convexo também, mas por virtude do tempo não será possível. Falamos um pouquinho aí sobre as lentes, né, e tem aulas específicas do ano passado, mas direcionado só para isso. Então você pode acessar lá o conteúdo completo nas aulas do ano passado, ou então continuar acompanhando as demais aulas da plataforma Eduque, tá? Que lá vai ter um desdobramento melhor, alguns conteúdos, por exemplo, reflexão, será dado sozinho, assim como refração. Mas como esse ano é um conteúdo específico de nivelamento, então algumas coisas aí nós estamos só revisando para depois começar aí os conteúdos da série correta, né? Vocês aí estão revisando conteúdos que já foram dados. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus aí, se cuidem, usem máscara. Até a próxima aula.